Fala pessoal, chegamos ao último relato desse especial de Halloween. E esse aqui eu vou dizer, deixei o relato pesadão pro final. Bom, esse relato aconteceu com o meu pai. Na verdade aconteceu com ele, com a minha avó, com toda a família. Mas meu pai contava e eu confesso que esse relato me deixava com muito medo toda vez que ele contava. E eu tenho certeza que meu pai não inventou essa história, né? Até porque a gente já teve, né? Como vocês podem ver, assim, na minha família a gente teve muito contato com essas coisas sobrenaturais. E esse relato que meu pai contava aconteceu com ele na cidade de Presidente Prudente, tá? Como que aconteceu toda essa história? Bom, o meu avô, ele era químico, né? Engenheiro químico. E ele foi transferido pela empresa dele, ou não sei se ele foi transferido, ou ele precisou em algum momento ficar em Presidente Prudente para uma das filiais lá da empresa que ele trabalhava, ou para prestar alguma assessoria. E, né, não ia ser uma coisa assim muito rápida, seria uma coisa assim, sei lá, de meses, um ano, uma coisa assim. Bom, eles tiveram que mudar para Presidente Prudente, colocaram a casa aqui de São Paulo para alugar, e bora para Presidente Prudente. Inclusive era uma casa bonita, grande, tinha até piscina. Meu pai tem várias fotos lá, garotão na piscina. Enfim, meu pai era estudante, ele devia estar no... minto, meu pai nem era estudante mais. Ele conta que, inclusive, ele serviu tiro de guerra lá. Meu pai foi convocado pro exército. Ele tinha acabado de fazer 18 anos, ele serviu tiro de guerra lá em Presidente Prudente. Enfim, dizem que aquela casa lá de Presidente Prudente lá não era uma das muito amigáveis em termos energéticos também. Não como a da Xavier de Almeida, que era a casa que a gente morava em São Paulo, né? Da rua Xavier de Almeida, que a gente morou por muitos anos, do Ipiranga. Mas não, era uma casa assim que diz que os negócios eram mais pesadão, né? A Xavier de Almeida era só uns sustinhos, assim, era doce susto, né? Comparado com essa. Dizem que nessa casa era aquela coisa assim, de acender e apagar a luz do nada, né? De você ir apagar a luz acender, e não era coisa elétrica, assim, né? Parecia que era ficar assim, vai lá, acende a luz, você vai lá, apaga a luz, acende. Eram umas brincadeiras assim, mais pesadinhas, assim, do além, enfim. Meu pai conta que teve uma vez, né? E a minha avó até confirmou essa história mais de uma vez. Ela disse que ela estava dormindo e ela estava na cama e ela acordou gritando, porque ela disse que ela viu, se materializou algo do lado dela lá. Algo eu vou contar, né? Mas já aproveita para tirar as crianças, se você tem muito medo, do lado dela na cama. Diz que se materializou uma caveira podre em decomposição com um chale podre do lado dela, gigante. E ela disse que ela virou do lado, acordou gritando com aquilo, porque foi uma, digamos assim, os cachorros aqui, tá? Isso aqui não é do além não, isso aqui é o Jorge brigando com a Masha que não quer prestar atenção. Diz que ela acordou gritando com aquela caveira lá do lado dela e não foi uma das coisas mais agradáveis que ela viu na vida dela. Beleza. Passaram-se tempos e meu pai, né, aí vem o relato do meu pai, que ele conta que naquela casa tinha assim os quartos, o quarto dele era o quarto assim do meio, tinha um corredor, acho que o quarto do pai dele, da mãe dele ficava, era o quarto assim do fim do corredor e o quarto dele era o do meio. Ele disse que escutou assim, sabe, e era aquele tablado de madeira assim. Ele disse que escutou barulhos de passos naquele tablado. E o que ele pensou? Putz, entrou um ladrão aqui. E aí, meu pai disse que levantou, né? Não acendeu nenhuma luz, nada. Foi na pontinha do pé devagar. E aí ele disse que ele abriu a porta e viu uma figura assim. E disse que naquele corredor tinha uma clarabóia, ou tinha uma janela, alguma coisa que batia a luz da rua. Então ele ficava assim, pouco iluminado, né? Não ficava tão iluminado porque não tinha nenhuma luz acesa, mas vinha aquela iluminação da rua ou da lua, enfim. Ficava na penumbra, assim. Então você conseguia enxergar o corredor, mas sem ter aquela nitidez, porque era de noite. Aí ele disse que viu uma figura lá, e ele viu como se a figura tivesse com uma capa, com um pano, com um lençol em cima, alguma coisa assim.
E ele disse que foi lá e quando ele foi chegando perto daquele, ele pensou, eu vou segurar, eu vou socar, né? Que se for um ladrão, eu vou pegar ele desprevenido. E meu pai disse que quando ele pensou, aquela coisa virou pra ele assim. E meu pai disse que quando virou não tinha assim, figura, como se estivesse com aquele pano em cima. E meu pai, a reação do meu pai foi pegar aquele pano e puxar. Quando ele pegou aquele pano e puxou, diz que na hora materializou e diz que aquilo virou uma caveira enorme. E aquilo, ele falou, apesar de ser uma caveira, né, com crânio, com ossos e tudo, aquilo tinha um sorriso sarcástico. Aquilo olhou pra mim e fez um sorriso sarcástico. E meu pai deu aquele coisa e meu pai disse que mesmo assim meu pai era meio doido, né? Quem conhece meu pai era meio doido e disse que mesmo assim ele foi pra catar aquilo e disse que aquilo deu um tapa, barra, um soco. Ele disse que ele não sentiu dor, mas ele sentiu um impacto nele, que ele bateu nisso, ele estava de frente para a porta do quarto, disse que ele bateu na cama e a cama até saiu do lugar, que ele foi parar em cima da cama com aquele impacto, com aquele soco. Ele falou, não sentiu dor de soco, mas ele sentiu um impacto da coisa tacando ele longe. E ele disse que daí todo mundo acordou, a casa acordou e tal, e ele diz, meu pai diz, tá, gente, isso daí não é o relato meu, o relato meu pai contou, que diz que ainda conseguiu ver o chão assim, como se tivesse uma marca meio chamuscada, assim, sabe, quando cai alguma coisa assim que queima e fica a marca assim de coisa chamuscada, diz que ficou a marca no chão ainda. E aí todo mundo tentando acalmar ele, aquela coisa, né, que quando você conta um caso, você presencia, todo mundo, você tava sonhando, você não sei o que. Ele falou, como que eu tava sonhando, né, o negócio, olha aqui a cama, como, né, a cama até chegou a levantar um pouquinho assim, com impacto, né. E meu pai disse que levou uns dias ainda, que ele disse que ele ficou meio aéreo, é como se aquilo tivesse roubado, meu pai falou, como se aquilo tivesse roubado a minha alegria, a minha vitalidade, porque eu fiquei fora do ar, assim. Meu pai disse que ele contava assim, que ele ficou sentado assim num canto, assim, que ele não tinha vontade, não tinha nada, como se aquilo tivesse roubado a alegria, a vitalidade dele, assim. Bom, aí logo passou também, eles mudaram daquela casa, mas ele conta que esse foi uma das coisas sobrenaturais, assim, que ele sentiu, que foi de mais pesado, assim, né? Claro que eu contando talvez não tenha o mesmo impacto, mas ele contando essa história, ele contava com a riqueza, ele contava daquela coisa se transformando, aquela caveira se transformando na frente dele, virando aquele sorriso sarcástico, assim, como se estivesse debochando mesmo da cara dele. Enfim, né? São coisas que acontecem, né? Nessa época de Halloween aqui, então, principalmente, né, tem os feriados, né, principalmente a gente tem a questão do Samhain, que, para quem acredita, é uma conexão que a gente tem aí com os mortos, enfim. Toma cuidado se você não conhece muito dessas coisas, o que você vai invocar, o que você acredita, né? Toma muito cuidado com as energias desse momento, né, para quem acredita ou não, porque é estamos com portais abertos, digamos assim, né? Então, se você acredita ou não, independente também de ser dessa época, né? Nessa época de caminhos abertos, isso é um carro passando aqui, vai sair o som no áudio, porque estou com o microfone do celular. Mas, enfim, tomem cuidado, né, com as coisas. E oração nunca é demais, proteção nunca é demais, seja lá no que você acredita ou não. Eu tenho aqui o meu cantinho, assim, que eu dedico as minhas orações, as minhas preces, que eu me concentro. Nunca é demais você se conectar com algo que te faça bem. E eu não tô aqui para falar de religião, não tô aqui para falar de nada. Se conecte espiritualmente com algo, se proteja e tenha essa percepção que a gente não está só o tempo todo. E é isso. Um bom Halloween para vocês. Espero que vocês tenham gostado dos relatos. Por favor, não deixe de comentar aqui. Se você já teve algum caso sobrenatural parecido na sua família, comenta aqui que eu vou ler com todo carinho, vou comentar de novo. E é isso. Feliz Halloween. Doces e travessuras. Bom, tem bastante docinho aqui. Vocês querem?